Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sabe as Mulheres. Que bom ter vocês com a gente. Que bom que a gente hoje vai falar de um tema maravilhoso. Eu amo. Eu sou apaixonada por música. Também. Gosto de cantar. Não canto muito bem, não. Gosto de cantar. Você é até compositora. Sabia? É verdade. Ela fez uma música linda pra Ana. Tá vendo? Pois é, olha. Eu tenho uma frase aqui. Cantar, nem que seja no chuveiro. O chuveiro é o melhor lugar, né? A acústica é ótima. Música é o fio invisível que nos conecta ao que é eterno e belo. Isso aqui é uma frase que eu roubei do Instagram do nosso convidado. Nem ele sabia. E a frase. É? Ai, eu disse, Que coisa é boa. lindo. Música é o fio invisível que nos conecta ao que é eterno e belo. É Eu verdade. acho isso mesmo, não é? A música tem esse poder, né? Que é a música pra você, Jardilene. A música calma, a música traz essa sensação de paz, né? Eu amo também música. É. Mas eu só não gosto de todo tipo de música. Eu Não, gosto tem música pra tudo. É Tem música verdade. pra fazer Né? faxina, tem música pra dormir, tem música pra namorar, tem música pra tudo. É verdade, você não pode pegar uma música lenta pra ir malhar, fazer malhar. atividade física, porque você não vai conseguir. Mas E ela se for traz dormir, esse- também não vai pegar uma música agitada, né? Isso. No dia a dia. Então, realmente tem música Ela pra tem um tudo. poder. E o nosso mestre aqui já vai falar sobre isso. Pra você, o que é... desde que o sinal canta muito bem, ela canta uns louvores antigos, lá no tempo do... Moisés. da terra. Calma. Não é. Coisa antigão, né? Gente. Eu amo os louvores da harpa. Eu amo esses louvores. Você tem uma voz boa, por que você seguiu pra carreira de cantora? Então, né, papai e mamãe não investiram em mim. Eita, Então, é isso. Mas o meu gosto é amplo. Eu gosto de música. Então, eu não tenho assim, qual é a tua preferida? Eu não tenho uma preferida. Depende do momento, né, deles? Também, mas eu gosto geral. Eu só não gosto de muita barulheira, mas eu gosto geral mesmo de música. bem. E aí você aí que está assistindo a gente, qual é o tipo de música que você gosta e o que é que a música provoca em você, na sua mente, no seu coração? Você chora, você se emociona, você gosta de música só para louvar? Eu quero saber, porque a gente vai falar sobre isso com o nosso convidado, que é o Alessandro Dantas. Ele é professor de música, ele é professor de música e é também coordenador do curso técnico do Instituto Federal da Paraíba, que fica aqui estou em João Pessoa, né? Campos João Pessoa. Campos João tem vários Pessoa. campos. Ele é mestre em educação musical Coisa e é boa. um exímio pianista. É verdade. Obrigado. É o melhor de João Pessoa. Já né? participei de eventos na casa de Verdade, de- masterclass, várias coisas assim, maravilhosas. E a gente fica realmente encantada com a música. Seja bem-vindo ao nosso Obrigado. podcast. Seja bem-vindo, professor. Seja bem-vindo. Obrigado. E o detalhe é que ele é casado com Daniela Dantas e pai da Júlia, não é isso? E Tarsila. Tarsila também, é? Também. Eu fui lá no seu Instagram Instagram. e vi a Júlia, tá? Desculpa aí, tá? É que ela casou agora recente, aí as fotos mais atuais é com Júlia, que ainda está em casa. Tá certo. Mas a Daniela deve ser uma privilegiada. É, também acho. Porque você tem um marido que pode, de repente, ser a crise no casamento, aquela hora né? Da DR, né? Aí Vou vai lá tocar e- pra aliviar. Aí estão brigados. Aí eles estão brigados, aí ele toca bandeira branca. Maravilhoso. Coração endurecido. Com certeza. Ai, também seja bem-vinda, tá? Seja Tá ali bem-vinda, nos bastidores. Olha, gente, eu quero falar mais sobre isso, além de dizer que você é bem-vindo, mas antes eu vou pedir para Jardilene orar pra gente Vamos, começar a orar, tá bom? vamos orar entregando, né, tudo que vai acontecer aqui ao Senhor Deus. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, mais uma vez, porque Tu és maravilhoso, porque Tu és bondoso, porque Tu és misericordioso para conosco. Em nome de Jesus, nós te entregamos tudo que vai acontecer aqui, Pai, nesse bate-papo, Senhor, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. E que as pessoas que ouvem, que assistem, Senhor, esse programa, possam ser edificados com aquilo que
vão aprender aqui, que vão ouvir aqui, até que vão sentir aqui, Senhor, transmitido para eles. É em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos por tudo. Amém. Amém, amém. Amém. Aproveitando para você aí, vai compartilhando esse conteúdo aí, que é muito bom. Inscreva no canal, É isso. ative o sininho, deixa seu like. Não se esquece, compartilha com as amigas. Com os amigos Os também. amigos também, né? A gente sempre pedia aqui, compartilha com as amigas, compartilha com as amigas. Mas depois que a gente sabe que 46% do nosso público é masculino, a gente diz compartilha com os Coisa amigos boa, também. viu? Tem mais um ponto desse. Até que os homens estão querendo ser sábios. Viu? Coisa boa. Aprendo com as mulheres, né? Mas a música, acho que ela tem esse poder tanto para homens quanto mulheres, para crianças, para idosos, para qualquer idade, né? Inclusive para bebezinhos no ventre da mãe, Sim. já soube que faz um efeito aí Isso. maravilhoso. Mas a princípio eu queria começar falando da música na sua vida, né? Que eu falei dos seus, tudo que você conquistou, você é mestre, você estudou até, fez cursos em outros países, parece que nos Estados Unidos, né? Isso que eu vi no seu perfil. Mas até chegar onde você chegou, como foi que a trajetória, música né? entrou na sua vida e como ela mudou Uhum. o cenário para você? Eu venho de uma família humilde, mas assim, éramos 10 irmãos e eu cresci ouvindo música. A história do casamento de meu pai e minha mãe conta-se que o namoro começou porque minha mãe tocava violão e foi ensinar, dar aula a ele, né? Então, assim, eu costumo até brincar dizendo que uma vez eu quase apanhei da minha mãe, porque eu fui, e se o adolescente tirar a gracinha, eu disse, quer dizer que a senhora foi dar aula de música ao meu pai, mas não começou com se relar no sofá, não, né? Quase que eu apanho. Meu Deus do céu. Foi. A primeira aula da senhora foi se relar no sofá, tirar a gracinha, né? Mas, enfim, eu caçula, mas meus irmãos cantávamos, 4 mulheres e 6 homens, mas todo mundo cantava, tocava, e eu já com 7 anos, tinha um violão lá em casa e eu ficava doido para tocar. Ninguém deixava, porque dizia, vai desafinar, vai quebrar a corda. Então eu via eles tocando e quando não tinha ninguém em casa, eu corria e pegava esse violão e ia tentando ali. E aos 7 anos eu estava tocando violão, comecei só. E aos 10 comecei a estudar piano. Então assim, da onde vem essa vivência musical? Mas principalmente aos 4 anos de idade, morávamos em Patos e minha irmã mais velha, família muito católica, minha irmã mais velha começa a namorar com um evangélico, que foi através dele, presbítero Wills, que o evangelho chegou lá em casa. Então, aos 4 anos, levava-nos para a igreja. Então, assim, não tem melhor local de musicalização do que igreja. Inclusive, meu mestrado, o da UFPB, eu fiz uma pesquisa em cima da música na primeira igreja presbiteriana. E ali a gente viu nessa dissertação o quanto a música e a igreja estão totalmente ligados e como a igreja é um celeiro de cantores, instrumentistas. E se você for para assim, âmbito internacional, os grandes cantores todos vêm de Verdade. igrejas evangélicas Verdade. lá fora. Então a raiz musical na minha vida vem aí, da família, né? Família é sair da igreja, é quando eu começo a me encantar. Então, aos 7 anos, essa família vem de Patos, morar em João Pessoa, e pela primeira vez eu vejo um piano na igreja congregacional de João Pessoa, que fica na Avenida Cruz das Armas. Era o pastor reverendo Jonatas Ferreira Catão. Quando eu vi, eu fiquei assim, encantado, nunca tinha visto um piano. E a filha dele, a professora Jaqueline, tinha acabado de chegar do Rio Grande do Sul, de uma pós-graduação em música, e ela percebeu, desde cedo já foi pro coral, e quando ela viu que eu gostava muito, conversou com minha mãe, e aos 10 anos eu comecei, e não parei mais, até hoje, estudando. Mas a música, por exemplo, você desde o início pensava assim, eu vou me profissionalizar porque eu quero seguir essa carreira, porque às vezes a gente tem esse estímulo para a música como se fosse um hobby, né?
mas não a questão da profissão mesmo. Quando é que você teve consciência de que era aquilo que você queria seguir mesmo? Eu tinha, né, que eu perdi. Eu tinha uma cadernetinha, porque eu fiz o curso técnico na Escola de Música Antenor Navarro, que depois, quando o Espaço Cultural foi construído, viemos para cá, né? E eu tinha essa caderneta que eu tinha 11 anos de idade e eu tinha escrito nela que quando eu tivesse um adulto que eu amava, que eu queria ser, era músico, eu queria tocar piano. Tinha isso guardado até um dia desse. Então, assim, desde o início ali, que era paixão. E tem uma história, assim, na minha vida interessante, porque quando eu fui para fazer o ensino médio, na antiga escola técnica, o IFPB, ela tem, assim, um lugar muito especial, marcante na minha vida, porque no ensino médio, eu fui para a escola técnica, que o IFPB antes era escola técnica, né? E minha mãe, ela não apoiava essa história de viver de música. Ela disse, você vai morrer de fome, música não dá dinheiro. E aqui em João Pessoa era o desespero dela. Então, para a escola técnica, eu tive que abandonar o estudo de piano, porque era aula de manhã e de tarde, segunda a sexta, e foi a maior frustração da minha vida. Eu fiquei arrasado. A coisa boa é que nesse período eu passei a desenvolver o ouvido musical e a fazer o que a gente chama tocar de ouvido, tirar música. Então, passei os 3 anos lá na escola técnica. Quando termina, aí eu disse a ela, eu quero agora fazer o que eu gosto, mas ela pressionando ainda. Resumindo, eu entrei, entre aspas, tarde na faculdade. Eu costumo brincar com minhas filhas, que eu disse, ó, a mais velha, tu se formou praticamente a idade que eu entrei na faculdade. Eu entrei aos 21, por quê? Porque minha mãe não apoiava e eu, muito obediente, eu só queria ir quando ela desse a bênção. Com a bênção dela. A bênção dela. Então, o que aconteceu? Quando eu terminei a escola técnica, voltei para Antenor Navarro, terminei o curso e comecei a dar aula em casa. Quando ela viu que eu estava começando a ficar cheio de aluno e comecei a ajudar a pagar uma conta de energia, a pagar uma conta de telefone, aí ela começou a ver assim que parece que Dá dinheiro. Tocando em casamento. Então eu montei essa escola em casa, tinha muitos alunos. E o que acontece? Aí foi quando ela resolveu assim me apoiar. E aí finalmente eu fui para a universidade. Na época, eu falo muito, você pode frear aí, viu, quando quiser. Aí resultado, na época só tinha 2 possibilidades de música na UFPB. Ou era o bacharelado em piano, que eu não tinha condição de fazer o bacharelado. Por quê? Porque eram peças difíceis. E é outra história que eu conto aos alunos, que quando eles vêm com dificuldade, porque eu não tenho instrumento, será que eu vou conseguir? Eu comecei a estudar piano, e sabe como é que eu estudava o piano? Minha mãe comprou uma cartolina grande, desenhou as teclas, e eu estudava na mesa, botava a cartolina, imaginando o som. Quando eu vinha para o espaço cultural, eu chegava sempre 1 hora antes para poder ter acesso a uma sala e estudar. Muito depois, porque na igreja tinha um piano, e o pastor Catão, muito depois foi que liberou para eu ir 2 vezes na igreja ter acesso ao piano. Mas era assim, aquele cuidado. Mas enfim, eu comecei a estudar nessa cartolina. Então assim, para o bacharelado, eu não tinha uma vivência no piano prático. Então qual era a alternativa que sobrava? Não existia na época o chamado licenciatura em música como é hoje. A UFPB hoje tem licenciatura em música, mas na minha época o que é que tinha? Você fazia educação artística, habilitação em música. E isso era o diploma que valia como licenciatura em música. E aí foi quando eu optei em entrar por habilitação em música, né? Educação artística e habilitação em música. Então, nesse período aí, estudando na universidade, um evento que eu acho engraçado é que na época, ainda hoje é assim, né? Só tem valor quem fazia medicina, direito, e eu jovem, quando rapou a cabeça, quando chegava, você estava na praia no canto, aí chegava alguém, mesmo sem conhecer, eita, parabéns, passou para que curso? Aí quando eu dizia educação artística, aí, legal. Eu saía de pé. Tadinho. Aí era tipo assim, coitado. E eu sabe de nada, coitado tu. Porque assim,
Deus, ele é um Deus de surpresa e Deus é um Deus que ele gosta de contrariar a lógica humana. Isso é lindo, né? Verdade. Então, assim, humanamente era um curso que, coitado, educação artística, mas esse diploma de educação artística, que ficou no fundo da gaveta muitos anos, eu terminei em 95. Quando eu terminei, fui para Recife estudar no Seminário Batista do Norte, fazer o bacharelado em música, padre inglês, porque nesse período, terminando a faculdade, conheci a minha querida Daniela, pernambucana. Tinha vindo passar umas férias aqui. Que férias foi essa que, pronto. Veio só de conquistar. Mas foi resposta de oração, que eu orava muito pela minha companheira. Orava, eu levantava, escuta isso aí, garotos. Verdade. Eu acordava de madrugada pedindo a Deus e eu dizia assim: Senhor, eu sei que hoje eu não tenho recurso nenhum nem para levar minha namorada, se eu tivesse, para ir comer, chupar um picolé. Mas se o Senhor quiser, nada. Aí eu dizia: mas se o Senhor quiser, me apresente essa que o Senhor tem preparado para mim, para a gente ir caminhando. Dito e feito. Daniela chega na minha vida, fui para Recife. Aí alguns amigos dizem: tu tá indo para Recife por causa de Daniela. Diga não, eu estou indo pelo bacharelado em música sacra, né? Então fiz o bacharel em música sacra no IF, ou lá em Recife, né? Seminário Batista do Norte. Esse concurso do IF só veio surgir na minha vida aos 40 anos de idade, porque assim, humanamente falando, o homem com 40 anos é quando diz assim: já conquistou tudo. Na minha vida, Jesus fez tudo diferente. Entrei na faculdade com 21, casei com 30, que dizem assim: tarde já, um homem casando com 30 na época. E esse concurso do IF, quando chega na minha vida, porque assim, marcante que eu deixei a música lá no ensino médio por causa da escola técnica, né? Era um concurso que só tinha uma vaga, eu estava morando em Patos, eu tinha ido para abrir uma escola de música numa igreja, era um projeto da Igreja Presbiteriana Independente e uma parceria com umas igrejas dos Estados Unidos. Aí eu recebi o convite para passar um ano. Resumindo a conversa, fiquei 5 anos e nessa trajetória em Patos, eu acho tão engraçado. Quando eu fui, estava indo, um amigo chegou e disse: mas Alessandro, tu veio de Patos, a família, quando tu tinha 7 anos de idade, tu tá andando para trás feito caranguejo. Eu ouvi isso. Aí, uma coisa que me trazia à mente na época, né? Em contrapartida, outro amigo falou: olha, Alessandro, para o homem bom é estar nos holofotes, na mídia, porque na época eu estava recebendo uma proposta de uma igreja que eu já tinha trabalhado para voltar para essa igreja, que na época ela era pioneira em transmitir o culto online. Como é que tu vai sair? Aí um amigo disse: Alessandro, para o homem, às vezes é bom estar na mídia, nos holofotes humanos, mas eu digo uma coisa a você: bom é estar nos holofotes do Senhor. Vá sem medo, papato. E eu fui, e eu comparo muito assim, essa minha ida para Patos, do ponto de vista humano, o outro estava dizendo: tá andando para trás, feito caranguejo, mas eu me comparei, tipo assim, se você prestar atenção, uma flecha, para ela atingir alvo, para ela ir longe, o que acontece primeiro? Ela tem que ser puxada para depois ser lançada. Então, aos olhos humanos que eu estava andando para trás, na verdade, Deus estava me puxando, Deus estava tecendo a minha vida. Humanamente ninguém entendia. Mas nessa ida para Patos, o que acontece? Que eu não tinha estabilidade financeira. Era dando aula, tocando em casamento. Lá em Patos, minha esposa passa num concurso da Universidade Estadual da Paraíba. Eu tinha passado na prefeitura da cidade, estava com um projeto maravilhoso lá. Era coral nas escolas do município. E para completar, aparece esse concurso em Souza. Era uma vaga. Aí eu disse a Daniela: Daniela, eu não vou fazer esse concurso. Você tá louca? Como é que eu, com 40 anos, vou concorrer com os meninos que estão saindo aí das faculdades, das cabeças tudo? Não tem lógica, eu vou perder dinheiro. E veja o poder que é você ter uma mulher sábia, o programa Mulheres Sábias, ao seu lado. Deus usa a minha esposa com muita sabedoria para acreditar em mim.
E eu fui fazer esse concurso. Eu amo contar essa história e conto sempre para os meus alunos, para eles verem que assim, a gente não pode nunca desacreditar de educação, e principalmente quando a gente tem um Deus maravilhoso na vida, né? Então, nesse concurso, primeira etapa, eram 3 etapas. Primeira etapa, Alessandro fica em 4º lugar. Aí eu já disse, não vou voltar para a segunda etapa não, quero uma aula. Perder dinheiro não vou, era em Souza. Para encurtar a conversa, que a história é longa, passei em primeiro lugar no concurso federal. O estágio probatório são 3 anos, só que Deus só me deixou ficar 1 ano lá. Por quê? Porque precisava ser de um professor de piano, e dentro do IFPB só tinha eu lá em Souza. E Deus me traz, fiquei 1 ano, e tem muitas histórias que eu estou resumindo, né? Me traz de volta, estou fazendo 17 anos lá no IFPB, e assim, o que eu fico vendo, como Deus é bonito, e Ele sabe tecer a vida da gente, né? E se você presta atenção no cara que está tecendo ali, é pelo avesso. E a coisa mais feia, é feio de ver assim, ele tecendo pelo avesso, você não entende. Mas quando está pronto que vira, você vê a beleza. E Deus faz assim na vida da gente. Verdade. Porque assim, foram momentos de choro, não foi fácil 5 anos de lá. E eu ficava assim, mas Deus estava tecendo. E resumindo a história, depois de aprovação, fiquei 1 ano, Deus me traz. Eu estava brincando aqui nos bastidores antes, contando que eu estou me achando essa semana. Porque terça-feira foi a certificação das turmas de todos os cursos técnicos lá do IFPB, e eu fui assim convidado para fazer uma fala. E eu falava para aqueles alunos dizendo assim, para que eles nunca desistam, desacreditem da educação, porque eu contei minha história. Venho de uma família humilde, meu pai era pedreiro, alcoólatra, minha mãe costureira para dar conta de 10. Nunca, eu dizendo lá no dia, nos melhores sonhos, eu imaginava que um dia, eu dizendo a eles, eu ia estar aqui falando para vocês como professor e coordenador. Então, assim, é o tecer, é o cuidado de Deus que vai juntando. E outra coisa importante que eu falo é, a gente nunca pode se comparar com ninguém, e a gente nunca pode ficar achando, nosso tempo é limitado, o tempo de Deus é infinito. Deus sabe, Deus nunca está atrasado, né? Então, assim, entrou na faculdade com 21, entrou às tarde, né? Entrei no tempo de Deus, casou aos 30, casou tarde, né? Casei no tempo do Senhor. E a bênção do concurso, que eu amo o IFPB demais, amo o que eu faço, aos 40 foi tarde, né? Não, foi no tempo de Deus. Que coisa linda, como diz Daisy. Coisa linda, tem, né? a gente sabe, falando questão do aprendizado, que muita gente tem dom, tem talentos, desde criança você já observa, mas às vezes não tem a oportunidade de, por exemplo, alcançar, chegar perto de um instrumento musical, Sim. porque a gente sabe que é uma coisa que nem é muito acessível. Isso. Acho que o violão talvez seja mais fácil, Isso. né? Olha, ele, né? Ele treinava numa Cartolina. Hoje eu vejo o Arthur lá em casa, ele tem eu não sei se lá no escritório, eu não sei se aquele é um piano. Piano digital. Um piano digital. E na sala, um piano maravilhoso. Então, eu falo isso para ele. Quando ele fala, tá se queixando, que ele falou, meu filho, tem muita criança que gostaria de ter e não tem. Então, aproveite isso, porque isso é bênção de Deus. É um privilégio. Ele pode, tanto lá quanto na sala, ele treinar. É muito e louco. ele, numa folhinha de... Gente, eu fiquei com vontade de chorar. Porque eu imaginei ele... Tem o efeito, né? Agora, que mãe maravilhosa é essa? Que mãe inteligente é essa? Que Desenhar as teclas. Justamente para ele falar para os pais que estão ouvindo. Aham. Justamente. Como é que você observa isso no seu filho? Como é que você pode incentivar, mesmo quem não tem condições financeiras para isso? Qual o caminho a seguir? É verdade. Porque, assim, a grande importância de você ter um pai, uma mãe, independente se a mulher sabe, o homem sabe, que acredite, né? Porque, assim, eu creio em ser vocacionado, né? Eu sei que qualquer pessoa pode estudar o que quiser, mas tem a vocação, e eu sei que nem todo mundo consegue descobrir sua vocação cedo.
Mas voltando para a questão dos pais, eu acho que, assim, independente se eu tenho condição de comprar um piano, vamos supor que seja piano, ou um bom violão, mas é essa questão de você favorecer a música dentro de casa. Os nossos alunos lá, os melhores alunos que chegam, são alunos que vêm de igreja, seja evangélica, seja da católica, mas alunos criados dentro de igreja que já têm essa formação musical, ou são pais que amam a música e costumam ouvir música e cantar dentro de casa. Então, quer trabalhar a música na vida do seu filho desde cedo, desde a barriga, você falou, porque existem inúmeras pesquisas que comprovam que a criança, quando desenvolve a audição, se não me falha a memória, por volta do 6º mês de gestação, então ali você já pode colocar, alguns pesquisadores falam das músicas de Mozart, né? Eu me lembro que minha filha mais velha, a gente botava muito, era Mozart para bebê, que eu tinha comprado. Então, assim, existem pesquisas que mostram que quando nasce a criança, às vezes agitada, coloca a música que ela ouvia, que a mãe colocava na época da gestação, e aquela criança se acalma e tal. Então, em relação a como o pai pode ajudar, dando justamente esse apoio no sentido de promover o ambiente musical em casa, ou até mesmo os que são de igreja, leve seu filho, não deixe de levar seu filho para a igreja. A gente sabe que nós vivemos um momento muito difícil, onde cada vez mais a igreja, a família, os valores cristãos têm sido atacados. Mas quer abençoar seu filho, porque a música, ela também, ela trabalha muitos fatores. A música vai trabalhar com a criança desde a socialização, coordenação motora, vai ter um desenvolvimento do cérebro muito maior, porque quem estuda música também é comprovado. O piano, por exemplo, que você usa 2 claves para ler, clave de sol e fá, é como se você tivesse que executar alguma coisa, lendo em português o que a mão direita vai fazer e em inglês o que a esquerda vai fazer. Uma hipótese. Porque, assim, é clave de sol e fá. Então, os benefícios da música, se eu fosse falar aqui, são inúmeros. Então, independente de se essa criança vai ser musicista ou não, eu tive vários alunos lá no IFPB que hoje são médicos, advogados, mas que a música ficou uma companheira que segue pro resto da vida. Se você toca um instrumento ou canta, você tem aí um bálsamo que lhe acompanha para sempre. Que coisa linda. Isso aí eu queria já passar então para a questão da idade avançada, né? Porque às vezes a gente acha, meu sonho é tocar um instrumento, mas eu digo, meu Deus, essa idade eu acho que eu não vou conseguir. Você tem noção de qual? Então, eu gostaria de tocar piano, mas eu acho que piano vai ser muito mais difícil, então até o violão para mim eu ficaria feliz de aprender. Só que aí vem a questão da mobilidade Tô entendendo. dos dedos. Eu não sei se é caso a caso, mas o que você recomenda? É possível uma pessoa já numa certa idade conseguir desenvolver esse aprendizado? E que benefícios isso traz? Tanto para a memória, para o emocional. Ou se ela vê que não vai tocar nada, ela cantar pode ser a solução. No coral, que ninguém sabe que canta. Coral, Não vai nem identificar toda a voz. Eu vou te dizer 3 exemplos. Eu tive a experiência de ter um aluno, na época ele tinha 63, que era um senhor de idade, que trazia esse sonho de infância, que queria aprender alguma coisa. E foi meu aluno e aprendeu. Agora, claro, a gente não está falando aqui, vai ser um solista de uma orquestra. Não, você vai tocar dentro das suas competências, do que você pode. Eu já tive uma aluna, Dona Marlúcia, eu acho que tinha 80 e tanto, eu ia dar aula na casa dela. 80 e tanto. Ela tinha estudado quando era menina e tinha o desejo de voltar. Tivemos aula e ela tocava os hinos da harpa, que ela queria hinos da harpa, tá entendendo? E tive recentemente uma aluna também, que é minha dentista, né?
doutora Edjane, toda vez, Alessandro, será que papai... Que eu te dei aula aos filhos dela, né? A filha e um filho. Ela ficava, será que papagaio, velho, aprende a falar? Ela dizia, né? Mas ela teve que parar recente por conta da demanda dela, da vida e de trabalho, mas ela toca as coisinhas dela também. Ela senta ali e toca. Então, assim, o que é que eu digo a você? Não tem essa de idade. E benefícios são todos. Tá entendendo? Porque eu digo assim, você estudar um instrumento é como se fosse uma musculação para a cabeça. Você vai estar fazendo musculação para a cabeça, porque tu vai estar mexendo com coordenação motora, independência de mãos, ritmo. Então é um exercício do cérebro tão forte que não tem, é uma dose de remédio assim fortíssimo para você estar trabalhando a mente. Autoestima. Até o esquecimento. E conseguir tocar Isso. música, né? Ai, deve ser uma coisa maravilhosa. Isso. Eu acho lindo. E aí eu queria que você falasse também assim, de algum momento, pelos alunos que você falou, você está falando aí da senhorinha, inclusive, mas tem outros momentos que você viu as pessoas sendo transformadas através da música, do aprendizado da música? Olha, eu tive, eu tive 3 alunos cegos lá no IFPB. Meu Deus, que lindo. E foi assim, maravilhoso ver o quanto a autoestima deu uma mudada na cabeça, né? Quando eu cheguei, em 2012, eu tive 2 alunas cegas e elas, apesar de cegas, tinham uma barreira com o braille. E eu terminei me envolvendo um tempo. Eu tinha um projeto de pesquisa que era justamente trabalhar o braille, mas o trabalho da gente pegava a música da partitura e passava para o braille. Mas assim, ela tinha uma dificuldadezinha de que não queria muito o braille e tal, mas foi uma mudança assim, porque ela passou a acreditar tanto nela que elas fizeram recital belíssimo, e dali ela terminou indo para faculdade e deu continuidade aos estudos dela. Então, assim... Na área de música. Eu não me lembro agora se ela foi na área de música, mas ela continua tocando. Eu tenho um aluno, ex-aluno cego, que ele até hoje, ele toca em shows e tal, cego também. Mas ele, com a música, deu uma levantada nele. Ele é atleta, ele até agora há pouco tempo, não sei se ainda está, fazia parte da seleção brasileira... Paralímpica. Era um jogo que os cegos jogam com uma bola, que tem um barulhozinho. Pronto. Mas, paralelo a isso, ele não deixou mais a música de lado. Ele toca, vai para casamento, em bares, e sem falar de alunos também atípicos, que eu já tive, né? Eu vi... Não, e eu vi o exemplo do professor Leonan, que teve aqui, que tem um trabalho... O trabalho do professor Leonan, a primeira vez que eu fui, ele perguntou se eu quisesse levar algum aluno meu. Eu tenho um alunozinho, o Antônio. Na época ele tinha 7, Antônio está com 10. Mas eu chorei, eu não consegui me conter, vendo a apresentação dos alunos, o quanto o Leonan consegue, o que a música faz na vida dessas crianças, você está entendendo? É que, assim, elas nunca foram. É uma coisa, né? É muito forte, é muito forte, impactante. porque você vê, assim, a incapacidade intelectual ou de se comunicar. Tem um aluno dele que ele é lindo. Quando ele chega, que vê muita gente, ele corre, ele corre, né? É. Aí ele consegue trazer ele, aí você fala, ele não vai tocar. Quando ele senta e toca, você chora. Não tem como não chorar. Você chora porque ele se comunica ali. Há uma conexão. Coisa linda, não, né? Do professor com eles também. Com ele é uma coisa mágica. E a música é como se transformasse. Sim. Né? Porque Sim. é a maneira dele se comunicar. Eu acho é maravilhoso. O Arthur ali no meio deles, você nem olha para Arthur, porque os quadros que se apresentam ali, meu Deus, é só Deus Lindo. mesmo. Ontem eu estava vendo no Instagram o depoimento de uma mãe
que tem um filho autista, mas era assim, ele não falava nada. E o que foi que levou esse menino a começar a falar as músicas de Djavan? Ela fazendo um apelo para tentar conhecer Djavan, e ela pede para o menino cantar, e ele, dentro da limitação dele, mas ele canta. E ela relata que o que é que fez o filho começar a falar as músicas de Djavan, para você ter ideia de como a coisa assim é séria. Agora, hoje eu vejo muito que as escolas não investem muito nisso, né? Eu lembro que quando eu era criança, eu estudei em uma escola pública lá em São Paulo, que uma das disciplinas que a gente estudava era música, acho que era educação artística. De arte. Era uma coisa de arte, mas tinha música. Hoje a gente praticamente não vê mais isso, né? Aí você, para aprender, você vai ter que procurar uma escola direcionada para isso. Você acha que isso deveria ser mais incentivado nas escolas? Com certeza. Inclusive aqui em João Pessoa tem o programa, para eu não errar aqui, eu não sei se é do Estado ou do governo, que é um programa maravilhoso chamado Prima, mas não é dentro, eu estou entendendo o que você está falando. Você está falando dentro de uma escola, estou estudando português, matemática e tal. Aqui em João Pessoa, a prefeitura, existe algumas escolas que está trabalhando essa parte de música. Existe. Agora, onde é que a música é forte nas escolas também aqui? Através das bandas marciais. Tu tá entendendo? Não existe assim aquela disciplina português e matemática e que o aluno vai ter aula de música. Não é assim. Mas através das bandas marciais tem se trabalhado muito a questão musical dos alunos, não só João Pessoa, Conde, tá entendendo? E é um celeiro de grandes músicos, talentos, através das bandas marciais. O que é banda marcial? Aquelas que tem... 7 de setembro, o teatro. Eu sonhava, mas na época a gente tinha que comprar a farda. E a farda era cara. Isso. Pra minha família... Era um espetáculo. Então, assim, para o 7 de setembro, eles começam a ensaiar muito antes. Aí, nostálgico, mas ainda existe. Ainda muitas preservam. Isso, exatamente. É muito lindo. Despertar esse talento, assim, como é que você fala para os pais ou para os próprios adolescentes, às vezes, que querem descobrir por onde é que eles começam para aprender ou para ver onde é que eles se saem melhor? Bom, A igreja, você já falou que é um bom... a igreja é um celeiro. Todo pai que tem filho dentro de uma igreja, automaticamente essa criança está sendo musicalizada. Porque desde os pequenininhos eles já começam a fazer, uma musiquinha no Dia das Mães, é um musical de Páscoa, Verdade. é um musical de Natal, sem contar com as igrejas que têm escola de música também, né? Existem igrejas que têm o projeto de escola de música. O pai pode em casa mesmo, né? Tá estimulando. Eu me lembro que mudou muito os desenhos animados, mas se tem uma coisa que eu me lembro que era marcante na minha vida, onde a gente, enquanto criança, não sei se vocês vão lembrar, a gente tinha contato com músicas até de pianistas Mozart, etc., era através de desenhos. Eu não sei se Pernalonga, a Turma do Batentinho, todos. Eu não me lembro, porque Me contam. Não ouviu falar, mas é verdade, Pernalonga até. Regia. Então, a minha infância, os desenhos animados eram recheados de boa música. Tu tá entendendo? Então, Pernalonga. Uma banda chamada... Todo fundo musical. Um desenho que tinha eram as garotinhas. As Josi e as gatinhas. Vamos pegar o violão. Isso. É muito lindo isso. Hoje em dia não tem muito nos desenhos animados. Hoje é aquelas coisas muito... Violento, exato. Músicas muitas vezes que tira um pouco até a concentração. Mas eu venho de uma geração que os desenhos animados eram trilhas sonoras assim, e aquilo fica na cabeça da criança. Ele falou que tudo dele veio da família, né? Na minha casa também a gente era muito, meu pai e minha mãe eram muito. Eles brigavam e eles cantavam para se provocar. E quando eles queriam ficar de bem, eles cantavam. Bandeira branca.
para ficar de bem. Comunicação musical. Sim, e várias músicas. Eu cresci, o Temar Dutra, meu pai gostava muito de um que era gago. Eu esqueci o Nelson Ned. Minha mãe que gostava do Nelson Ned. Então, nós crescemos, meu pai tocava violão, então nós crescemos assim. E eu vejo hoje a Ana Lídia, minha neta de 5 anos, dando show. ela já tá com a coisa da música. Hoje eu botei um hino, ela sentou, e ela cantando, ela é afinada. Então eu acho que um vai tocar, o outro vai cantar. E assim, eu fico olhando assim, como isso vem de geração para geração. E é naturalmente, você percebe que é naturalmente. É um ambiente que vai moldando. O Tuco está aprendendo João e Maria. E ela falou, me ensina, porque eu quero cantar quando ele for apresentar no final do ano. Pois ela já está cantando João e Maria todinho. É muito lindo isso. É o exemplo, a convivência. Sim. Eu escuto muita música. Ela canta muito comigo. Muito mesmo. Deise, vamos para a nossa reflexão? Vamos falar da nossa reflexão. Tá tão bom, né? Vamos falar de música também. Então, para a gente não sair desse assunto de música, que é tão maravilhoso, eu quero trazer também para a meditação, em 1 Samuel 16, a partir do 14, que vai falar sobre Davi e Saul. Depois que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau vindo da parte do Senhor o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram, eis que agora um espírito mau enviado por Deus está atormentando o Senhor, ó rei. Por isso, mande que estes teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. Assim, quando o espírito mau enviado por Deus vier sobre o Senhor, o homem dedilhará a harpa e o Senhor se sentirá melhor. E Saul disse a seus servos, então procure um homem que saiba tocar bem harpa e tragam-no a cá. Um dos moços disse, conheço um dos filhos de Jessé, o Belamita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então, Saul enviou o mensageiro a Jessé, mande-me o seu filho Davi, aquele que está com as ovelhas. Então Jessé pegou um jumento, carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito e enviou a Saul, por meio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul, esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé, deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. Sempre que o espírito mau enviado por Deus vinha sobre Saul, Davi pegava a harpa, dedilhava, então Saul sentia um alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. E aí você vai falar, nossa, um espírito mau mandado por Deus para atormentar? Sim, o Senhor permitiu que o espírito mau atormentasse Saul por causa da arrogância de Saul. Se você voltar em 1 Samuel 14, 13, você vai ver a queda de Saul. Como Saul veio caindo, como Saul foi saindo dos propósitos que Deus tinha para ele. Então, como disciplina, Deus permitiu que um espírito maligno perturbasse ele. E aí a gente vai entrar nessa parte da música, né? Davi era um homem cheio da graça de Deus. Era um homem segundo o coração de Deus. E a gente vai ver Davi como um poeta, vamos ver ele como um músico, vamos ver ele com uma aptidão maravilhosa para tocar a harpa e para compor cânticos. Davi ele ficou conhecido como um mavioso salmista de Israel. Está lá em 2 Samuel 23, 1. E aí a gente vai ver algumas características. Ele era um soldado energético, ele era um general destemido. Essas características, elas são bem opostas, né? Elas são opostas umas às outras. Pois o que mais esse homem tinha, ele era cheio da graça de Deus. Ele era um homem que tocava uma harpa, que compunha hinos, que era um
poeta, mas ele era também um general energético, ele era um homem destemido, ele era um homem valente, segundo, né, o coração de Deus, ele era cheio da graça de Deus. Aí você vai falar, nossa, então era a música, né, que acalmava Saul. Por quê? E aí eu vou te explicar. Davi tinha habilidade técnica e Davi tinha uma forte unção. Então, quando Davi dedilhava, a unção de Davi, que vinha de Deus, porque tudo é Deus, né? Aquela música acalmava o rei. Ela entrava ali no coração do rei, ele se sentia aliviado, porque a música, ela tem uma peculiaridade maravilhosa, né? Ela vai fazer com que o seu ouvinte, né, se transporte para certas situações da sua vida, né? Quando eu escuto Altemar Dutra, Nelson Gonçalves, Alcione, eu lembro da minha infância. Eu cresci escutando isso. E também a música, né, como os hinos da harpa, eles trazem paz quando você escuta, né? A minha alma lava, Salvador, né? Com teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre, sim. Nossa, quando você canta um hino da harpa, você sai dessa coisa terrena e vai até o santuário da graça de Deus, louvando, glorificando, né? Em adoração. Em um hino, em certos momentos da nossa vida, ou em situações, pensa assim, como ele te conforta, como ele te acalma, como ele te traz até esperança, né? Que nem tudo está perdido. Então, a música, ela serve para isso, para fazer as crianças dormir, uma trilha sonora, né, de um filme, Noviça Rebelde. Poxa, Noviça Rebelde é lindo as músicas que tocam ali, né? Então, depois também que Davi derrotou Golias e várias outras, né, ele veio dançando e o povo veio cantando, né? Davi matou tanto, Saul tanto. Aí Saul ali entra uma inveja muito grande do salmista, né? Ele não imaginava que aquele homem que dedilhava aquela harpa, que o escudeiro dele, que ele sentia calma, sentia paz, mas não por ser Davi, ele já era o rei, ele já estava diante do rei de Israel, porque Saul tinha sido rejeitado pelo Senhor. Então, quando Saul ele desperta essa inveja, Saul era vingativo, Saul era desconfiado. Quando ele desperta isso, ele tenta matar aquele homem que canta, aquele homem que dedilha a harpa, aquele homem que acalmava, né, o espírito dele que estava ali alvoroçado. E aí muitas pessoas perguntam assim, mas é porque Davi era um homem segundo o coração de Deus? Veja bem, não foi a música de Davi, não foi a harpa de Davi, sempre foi a unção de Deus sobre a vida de Davi. Sempre foi Deus na vida de Davi. Sempre foi Deus que dava a ele a instrução de escrever os salmos. Salmos são cânticos, são maravilhosos. Ele era um poeta, ele era um compositor. Mas como, né? Um homem de guerra, um homem com as mãos sujas de sangue, mas sempre foi Deus. O dom, né? O dom que Deus nos dá. Como usar? Como vamos usar? Você vê que aos 7 anos ele foi despertado para esse dom. Ele lutou contra vários obstáculos. Ele teve obstáculos na vida dele, mas o dom que Deus deu a ele soube aproveitar, né? É um pianista maravilhoso, agora de verdade, é um pianista maravilhoso, né? É um homem que ajuda outras pessoas também, alunos que chegam ali, pessoas que às vezes querem desistir, mas ele vai lá e conta a história dele, o exemplo dele, que dá ânimo para as pessoas. Então, Saul, ele perdeu, né, o escudeiro dele, ele perdeu
aquele contato com aquilo que lhe trazia um pouco de paz, porque ele teve inveja, né, do dom de Davi. E Davi, ele foi maravilhoso em toda a sua trajetória, com erros, porque ele era um homem pecador, tá? Mas aproveitando o dom que Deus deu a ele. Deus deu o dom a cada um de nós. Nós precisamos descobrir como usar este dom. Se é para cantar, se é para tocar um violão, se é para dedilhar uma harpa, se é para tocar o piano, se é para alguma coisa, gente. Nós não somos imprestáveis. Você que está ouvindo hoje esse podcast, você tem um dom. Você só precisa descobrir qual é esse dom. E que Deus te abençoe e que faça com que você levante, desperte, haja e seja feliz. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Pois é, e sempre usar tudo que a gente recebe para a glória de Deus, Glória né? de Deus. Quando isso acontece, é perfeito. Porque eu imagino que Deus, eu sei que Deus criou a música, Ele criou pessoas que toquem música, deu esse dom justamente porque eu tenho certeza que Deus se agrada de ouvir, Isso. né? Música e música boa e louvores principalmente dedicados a Ele, ou seja, para a glória dele, né? Então, o recado dado, a mensagem, o exemplo para a gente foi Verdade, maravilhoso. maravilhoso. É Nossa. bom quando você diz assim, qualquer pessoa pode, mesmo que não se torne um exímio Isso. pianista no seu nível, mas pode tocar uma musiquinha para alegrar, para louvar a Deus, para reunir, né, os amigos, e eu acho que isso é maravilhoso. É uma coisa que Deus realmente se agrada disso, né? Quando a gente faz para a glória dele. Eu quero agradecer a sua presença, foi um prazer conhecer sua história também. Estimula a gente a querer aprender música, né? Para quem tem essa vontade. Mas eu acho que eu ainda vou realizar esse sonho, eu creio. Eu também tenho vontade de tocar violão e eu sei que eu ainda vou aprender. Até quando você se reúne com amigos, quando tem uma pessoa que toca, uma só que toque, fica aquela coisa mais gostosa, aquela musicalidade, né? Mas eu acho que é interessante, eu tenho vontade também, eu ainda vou. Eu sou apaixonada por coral. Acho que coral é a maneira mais fácil de socializar também. Sim. Você vai principalmente nas igrejas. Sim. Quando você não conhece ninguém. Eu sempre ia pelo caminho do coral. Mas além de gostar de cantar, eu começava a conhecer as pessoas, né? Isso. E você faz aquilo que é bom e sua voz fica lá meio discretazinha, ninguém tá sabendo. Misturada para estourar, ninguém sabe. Eu recomendo. Eu tenho saudade do tempo que eu cantava em coral. A minha igreja atualmente não tem coral, não é uma pena. Mas eu creio que eu ainda vou cantar novamente. Gente, que maravilha, né? Foi ótimo conteúdo, muito bom. Como é que faz para encontrar? Agora, o ideal é você ouvir tocando, né? Porque a gente contou a história, a pessoa que não conhece, eu já ouvi, tive esse privilégio, mas muita gente não ouvi você tocando. Quem não pode assistir sua aula, certamente vai ver você. Onde é que você pode, as pessoas podem vir na sua rede social? Sim. No YouTube, você tem algum canal? Como é que é? Tem o canal no YouTube, que esse canal surgiu por acaso na pandemia. Eu vou começar a gravar, coloquei algumas coisas, parei. Pandemia acabou, eu parei de postar. Mas lá no meu Instagram também tem muitos vídeos. Eu tocando com alunos, tocando com amigos, Dá aula também. cantores, Então tem lá no Instagram. E eu queria assim pedir licença também para falar que, por incrível que pareça, muita gente não sabe, mas você que tem filho adolescente, que está fazendo 9º ano agora, né? O Instituto Federal da Paraíba tem o curso técnico em instrumento musical. Então é aquele aluno que vai para o ensino médio o ano que vem. Então, através de a seleção é o histórico escolar, no site do IF tem todas as explicações. Em outubro é lançado. Seu filho pode fazer o ensino médio integrado. Então ele lá pode escolher o piano, guitarra, o violão, ou bateria, violino, viola, todos os instrumentos da orquestra, clarinete, sax. Você pode, através do IFPB, ter esse acesso. E fora para a criança, para quem é adulto, já se formou e ele tem um desejo de estudar música, nós temos o subsequente. O que é o subsequente? É um curso musical em 2 anos, onde aquela pessoa adulto que estudou na infância ou que tem vontade de cantar, tocar,
vai para lá em 2 anos, paga só as disciplinas técnicas. E ele lá vai ter aulas de instrumento, de harmonia, de canto. E mesmo se não souber nada, vai para lá só Tem- aprender? Chega aluno lá do zero. Aí, já- Do zero, ó, já Chega tem. aluno do zero. Agora mais aí. No subsequente. Então as pessoas procuram isso tem um site mesmo. Tem o site ifpb.edu.br. Certo. Lá você vai achar o campus João Pessoa, né? Vai ter as informações. E sobre os vídeos que eu toco, pode ser no Instagram, Que é que é Que é, Alessandro? Alessandro, eu acho que é Alessandro Dantas ou Alessandro. Alessandro Dantas, se não me engano. No Instagram ou é Você Alessandro pode Dantas. ver na hora. Vê agora aqui. Na hora. Não é ao vivo aqui a cor da gravação? Só pra, é arroba. Alessandro Novo. Alessandro Novo. Apesar dos grisalhos aqui, dos brancos, mas eu vou morrer novo, viu? Meu sobrenome é novo. Alessandro Dantas, professor de piano e harmonia. Alessandro Novo. Alessandro Novo. Me segue lá. Lá você vai encontrar muitos vídeos eu tocando. E queria aproveitar, você falou muito em coral, deixa eu aproveitar, mandar um abraço para o querido coral da Igreja Batista Reformada, a igreja que eu faço parte, e lá eu criei um coral, 98% do povo nunca tinha cantado, mas tem sido uma bênção. E sempre o primeiro domingo, a gente, a parte musical toda, de manhã e à noite, é o coral da Feito pelo IBR. coral. Então já não é um coral que canta só a música especial do coral. A gente faz todo o período lá da música, é o coral. Então um beijo aí pro coral da IBR. Quem quiser assistir, vai no primeiro domingo. Primeiro domingo do mês estamos lá, o coral, viu? Quem quiser assistir. Então, um abraço para todos do coral. É uma bênção realmente. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua história também. Verdade. Né? Que você Muito quebrou emocionante. muitas barreiras aí para se tornar um músico e Isso. professor. Gente, que bom. Obrigada a vocês também por mais essa companhia maravilhosa, né? A gente se encontra no próximo. Obrigada, Alessandro. Olha, nós agradecemos a participação, né? O exemplo que Não ele esquece, deixa aqui se para inscreve todos. no canal, ativa o sininho e Deixa seu like, compartilha com as amigas e com os amigos também. Gente, um abraço também pro Manuel que tá ali na- Muito obrigado. Noel, que sempre nos... dá o apoio Apoio. técnico. E um abraço para você aí que tá ligadinho com a gente. Compartilha aí esse conteúdo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau. Peraí.